sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mercomax Diagnósticos. Eu sou a Gisele Dal Curtivo e hoje vamos falar de um tema central de laboratório, que é análises clínicas. Sabemos que, em média, 70% das decisões médicas, isso é estatística, é literatura, de uma decisão médica, de uma conduta clínica ou até de um tratamento bem direcionado, depende de um resultado de laboratório. E nasce um resultado de laboratório através de processos bem definidos, determinados e com segurança. E para falarmos um pouco mais sobre esse tema, estão comigo aqui hoje o Mariano e o Juliano, que vivem o dia a dia das análises clínicas aqui dentro do Mercomax. Sejam bem-vindos, Juliano, Mariano. Aproveitando o momento de fala aqui de apresentação, eu sou Juliano Ferreira, sou biomédico de formação, também sou infectologista como especialista e atualmente sou doutorando em ciências médicas, contribuindo aqui na Mercomax Diagnósticos com a parte de gestão e supervisão das análises clínicas. Bom, olá a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, eu sempre fico muito feliz, é uma satisfação muito grande poder me reunir com pessoas, né, tão capacitadas e com uma trajetória nessa área tão bonita, que eu já venho me dedicando há alguns anos aí, já tem mais de 15 anos na área de análises clínicas. Eu sou farmacêutico por formação, sou doutor em farmácia com ênfase em análises clínicas aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. E aqui no Mercomax eu sou assessor científico. Eu atuo, então, atendendo os clientes na resolução de dúvidas, alguns questionamentos, algumas reclamações que podem vir a acontecer, né, também. no dia a dia. E também presto esclarecimentos internamente também para os colegas, para os colaboradores aqui do laboratório e também participo da organização de alguns eventos de educação continuada, seminários, palestras, eventos, né, externos também, webinars, que a gente também tem bastante novidade esse ano aqui no Mercomax nessa área. Muito bem, então para começarmos aí o nosso bate-papo, quando falamos em análises clínicas, do que exatamente estamos falando? Perfeito, acho que é uma pergunta bem importante, né? Normalmente numa roda de conversa, quando a gente fala sobre patologia clínica ou análises clínicas, sempre sobe essa dúvida. Mas hoje, no dia a dia, no laboratório de diagnóstico, né, o que são as análises clínicas? É quando a gente recebe esses exames, essas amostras biológicas de variados tipos, seja o que é mais comum a gente falar sobre sangue, né? Mas tem tantos tipos, desde urina, fezes, fragmentos de pele, de ossos, enfim. Mas isso tudo a gente reúne esses materiais biológicos, né, de origem humana, justamente para identificar e auxiliar, né, muitas vezes uma decisão, uma conduta clínica e médica, com um intuito e objetivo de contribuir, né, lá no final para o paciente. E é interessante, né, porque muitas vezes o paciente acha que o laboratório vai até aquela parte da coleta, que é até onde ele tem acesso, né? Até a hora que vão tirar o sangue dele, né, colher o sangue dele, ou outro tipo de amostra biológica, mas aqui dentro que a mágica acontece, né, na verdade. Tá certo que toda a cadeia produtiva é importante, desde lá da coleta, identificação da amostra, mas aqui dentro a gente tem um rigor técnico-científico muito grande para conseguir transformar, né, essa amostra em informação para o médico e essa informação se tornar um diagnóstico, um tratamento, uma prevenção, alguma coisa nesse sentido. Certo. E dentro do cenário de laboratório, temos vários setores, né? Então, aqui no Mercomax, por exemplo, é biomol, genética, análises clínicas. E por que vocês consideram análises clínicas, o setor de análises clínicas, como o coração do laboratório? Olha, eu diria que é o coração do laboratório por conta da importância que as análises clínicas têm na conduta do médico, né? Naquela conduta tanto no atendimento ambulatorial, que é aquele atendimento muitas vezes preventivo, ou de repente o paciente ele não está ainda em crise ou com algum trauma, vamos dizer assim, mas também muito na emergência, né? Então, quando o médico recebe aquele paciente num pronto-socorro, ele precisa de informação. Lógico que a clínica é soberana, ele vai fazer o exame clínico dele, mas ele precisa de mais informações, né? E análises clínicas dá esse respaldo para ele, né? Para ele fazer algum tratamento, alguma coisa nesse sentido. Que é a literatura, né, Mariana, que eu comentei no início, 70% das decisões médicas hoje são baseadas no resultado de exame laboratorial. Com certeza. É isso. Não, e até complementando do Mariano, é justamente com essas informações que o médico consegue reunir e ser certeiro, né? A gente trabalha em conjunto
E é muito bacana até frisar a necessidade de uma equipe multidisciplinar nessas decisões que fazem toda a diferença. E até complementando a parte da emergência que eu falei, né? O paciente chega lá no pronto-socorro, o médico não sabe se ele é diabético ou não, ele precisa dosar uma glicose, que muitas vezes é um exame que parece assim tão simples, né? Mas pode definir, já pensou o paciente receber um soro glicosado ali, sem a conduta necessária, porque isso é invisível ao olho nu, né? Tem a questão da clínica médica ali, que a clínica é soberana, mas ele não consegue ver por dentro, né? Tudo. Então é interessante. E dentro dessa visão que vocês trouxeram, é a responsabilidade técnica da liberação de um laudo confiável ou até de um erro existente no processo, né? Como que garantimos isso? Eu vejo que hoje, aí só complementando, o Mercomax tem muita responsabilidade nessa questão da qualidade e o impacto no paciente final, né? Através de um resultado confiável. Como que vocês têm essa visão de responsabilidade técnica? Então, hoje, em questão de confiabilidade, a gente preconiza muito trabalhar com realmente a questão de excelência, né, nos processos. Em relação à qualidade, a gente tem os controles internos que garantem a precisão, né, desses resultados, para que a gente consiga entregar realmente o que de fato condiz com a realidade do paciente, né? Então, a ideia é a gente analisar todo o processo desde lá da porta, que são os nossos clientes, né, até realmente o recebimento aqui dessas amostras no laboratório, mas para que garanta realmente que condiga com a realidade e que seja realmente complementar ao paciente. Sim. E como nós não trabalhamos com uma ciência exata, né, a gente tem uma margem de erro, infelizmente, que a gente trabalha muito para que ela seja a menor possível. Porque um erro impacta muito, né, no nosso caso. A gente não tem esse direito, vamos dizer assim, a gente não tem o direito de errar, né? Porque já pensou, o médico tem acesso a um resultado que de repente vai achar que o paciente está com alguma insuficiência renal, vai aumentar a dose do medicamento ou diminuir por conta disso, né? E isso pode gerar consequências para esse paciente, né? Já pensou eu também liberar um marcador de contato com alguma IST aí, que é uma infecção sexualmente transmissível? E aí esse resultado não é um resultado correto, isso vai impactar no relacionamento dessa pessoa com o companheiro, com a companheira, a gente pode acabar com o relacionamento por conta de um laudo incorreto. Então é muita responsabilidade que a gente tem nas mãos, né? E até puxando essa questão da responsabilidade e olhar para os bastidores, vamos explorar um pouquinho o bastidor da realização do exame aqui no Mercomax, que traz essa confiança que vocês estão mencionando. Porque a falha, ela causa impacto grande. Tamanho e a complexidade da operação, ela existe e ela começa desde a chegada de um tubo na nossa triagem. Então, eu gostaria que vocês explorassem um pouco como que funcionam os bastidores, desde a entrada da amostra até a segurança da liberação de um laudo final. Como funciona? No percurso, né, das amostras, quando elas chegam hoje na Mercomax, desde lá da ponta, como comentado anteriormente, o cliente ele envia as amostras, nós recebemos hoje aqui no nosso espaço, no nosso ambiente físico do laboratório, pelo processo de triagem, né, a gente já consegue, inclusive, avaliar e verificar a confiabilidade dessas amostras por meio da identificação. Já faz essa triagem inicial e já barra. Já barra ali, se tem alguma inconsistência, se precisa ser tratado, né, já inicia a tratativa ali mesmo. E dessa forma também, essa identificação é o que garante realmente aquilo que a gente comentou. E se eu não tiver uma identificação adequada? Se for de outro paciente, né? Então, isso tudo a gente avalia, já verifica mesmo a procedência para que isso não impacte depois, né, no laudo final. Sim. Mas até seguindo com esse processamento inicial, existe o direcionamento, né, dos profissionais que recebem essas amostras no setor de triagem. E hoje a Mercomax também conta com uma parte automação, porque por conta do volume, hoje a gente tem muitos clientes, então a demanda ela é muito alta e requer, de certa forma, uma automatização, né? Isso traz segurança, né, Juliana? Exatamente. Então, através dessa automatização, a gente consegue também aumentar a qualidade e reduzir o tempo de processamento para que ele seja mais prático, né? E, por seguinte, a gente consegue direcionar para cada setor o processamento das amostras, né? Esse processo inicial é muito importante, né? Desde lá da ponta, porque se começa errado, não tem como terminar certo, né? E aí depois que essas amostras chegam na parte analítica, vamos dizer assim, essa parte é a parte pré-analítica, a gente acaba dividindo. Existem 3 fases, né? A pré-analítica, analítica e a pós-analítica. Isso. E todas têm importância equivalente, né? Como eu disse, se começa errado, não tem como chegar na pós-analítica certo, né?
Então, depois que essas amostras chegam na parte analítica propriamente dita, né, os nossos equipamentos são previamente liberados através de amostras controle, com resultado conhecido, rastreável, né? Então, a gente tem equipamentos com tecnologias de ponta, com metodologias específicas para cada tipo de exame, para entregar um resultado confiável e seguro para esses pacientes, né? E aí, depois dessa parte analítica, tem a fase pós-analítica, que é a liberação do laudo, né? A liberação do resultado. Isso passa, lógico, por uma interpretação. A gente tem aqui no laboratório, né, um sistema de gestão laboratorial, um software de gestão laboratorial, que tem uma série de regras configuradas. Então, muitos exames que atendem certas regras, eles são liberados de forma automática, com segurança também, né? Não é, muitas vezes, quando a gente diz que é liberado de forma automática, parece que é assim a revelia. Não, não é isso. Até a gente explorou em outro episódio essa questão da liberação automática. Acho muito pertinente e importante para passar essa segurança, né? Porque muitas vezes pode passar a ideia errada quando a gente fala liberação automática. Então, atenderam essas regras, o resultado é liberado automaticamente, assim a gente ganha tempo para os nossos analistas poderem dar atenção para os casos que ficam, né? Aqueles que precisam de atenção especial, e aí tem uma avaliação caso a caso. A gente correlaciona esses resultados, o resultado com outros resultados que podem influenciar também na clínica desse paciente. Se isso ainda não passa segurança suficiente, a gente revisa as informações clínicas desse paciente, se o nosso parceiro, o laboratório lá da ponta, nos passou essas informações. Se ele não passou, a gente entra em contato com ele pedindo. Se ainda assim a gente não consegue, provavelmente a gente vai pedir uma recoleta para confirmação, alguma coisa nesse sentido, porque como a gente falou já no início, né, a gente não tem direito a erro, a gente pode influenciar diretamente na vida de uma pessoa, né, é um risco incalculável. E eu acho que essas 3 etapas, elas são igualmente realizadas uma análise crítica, né? Desde lá do início, no pré-analítico, no analítico, no pós-analítico, mas sobretudo na parte mesmo de lidar, como o Mariano falou, né? Nós temos hoje regras de liberação automatizada justamente para eu conseguir focar a energia, né, e a atenção humana naquilo que é necessário. Então, a partir do momento que eu tenho alguma inconsistência para tratar, é nesse momento que eu também tenho que usar o meu senso investigativo e me aprofundar, realmente entender qual que é a realidade, né? Quais são os pontos de atenção que eu preciso ter para esse laudo e realmente chegar a uma conclusão final para que a gente consiga contribuir lá no E até uma questão de bastidor, né? A gente costuma trocar muita ideia internamente também, né? Exato. Temos vários analistas, então se de repente eu estou ali com uma dúvida, quero trocar, né, experiência com algum outro analista de outro setor, de repente, tem algum exame que possa me ajudar aqui, um resultado do teu setor, então a gente tem uma troca bem intensa aqui dentro e é bem legal. Eu acho que isso é a parte assim bonita também das análises clínicas, né, para quem gosta dessa área, conversar sobre o resultado de um paciente, olhar cada caso como um caso especial. É fundamental para a discussão interna, né, para que a gente consiga agregar cada vez mais ainda para o laudo final, né? E pensando para quem está nos assistindo, se vocês forem com a experiência de vocês, dá uma dica de cada uma dessas fases, pré-analítica, analítica e pós-analítica. Que processo é fundamental em cada uma delas? Um processo, pode estar um processo. E vocês veem que é crítico e não pode passar batido. Olha, vou reforçar aquela ideia de que começa errado não tem como terminar certo. Então, eu considero a fase pré-analítica essencial. Todas são importantes, né? Também falei sobre a equivalência de todas elas, mas a identificação lá na ponta é importantíssima. Quando eu visito os clientes para fazer assessoria de campo, eu sempre reforço com toda a equipe lá do posto de coleta, né? Quem recebe o paciente para fazer o cadastro, é imprescindível que isso seja feito com atenção. Você pode cadastrar um exame errado, o cadastro errado não vai gerar um resultado errado, mas pode atrasar o diagnóstico desse paciente, porque ele vai ter que voltar para coletar e fazer esse exame de novo. Quem está coletando a amostra, se inverte a ordem dos tubos, são muitos detalhes. Cada tubo tem um aditivo, se ele inverte a ordem, ele também pode influenciar no resultado final. Se ele cola a etiqueta no tubo de outra pessoa, você já pensou? Então, é essencial muita atenção em todas as etapas e todos que participam desse ciclo produtivo têm importância. Eu vou contribuir, né? Estou na gestão, mas também sou farmacêutica bioquímica, mas eu acho que a parte do analítico é você passar uma rotina sem controle. Isso eu acho que é incabível, né? Uma rotina de laboratório. Né?
eu acho que é muito importante enquanto cenários de Mercomax, a gente, por decorrência do alto volume, a concentração normalmente ela ocorre na produtividade, mas se eu não tenho uma atenção aos detalhes, é onde pode passar algo despercebido, né? Numa volumetria exorbitante aí da rotina de análises clínicas, se eu tenho alguma inconsistência de rotina e eu passo ela despercebida, é onde também, ali na parte analítica mesmo, ela requer uma atenção mais especial em relação a esses detalhes, né? Então, acho que conseguir trabalhar ao mesmo tempo e equilibrar o foco, mas de uma forma com que você consiga também direcionar o ponto de atenção conforme necessário. E o pós-analítico não fica para trás, né? É difícil elencar o principal. Mas aí eu assim, olhando de fora, né? Pós-analítico é a correlação entre os exames, que é muito o trabalho seu, né, Mariana, de assessoria, né? Com certeza. É o analista fazer o papel dele, correlacionar exames antes de liberar um resultado final. E é nessa hora que o pessoal também me chama para trocar essa ideia, né? Para correlacionar esses resultados, ver se isso é pertinente, se isso é compatível com a clínica do paciente. O resultado crítico também. Com certeza. Né? O resultado crítico ser comunicado que exige atenção, em tempo hábil. Um resultado crítico a gente tem disparo automático de mensagem já para o laboratório na ponta, né? Que é que o médico também a gente consiga automatizar um processo para entregar para o cliente essa informação já em tempo recorde, né? Porque, querendo ou não, isso é algo que a gente mensura porque importa na entrega para o cliente, o recebimento desses dados sensíveis. Sim, né? Mas levando ao pé da letra, esse resultado crítico é aquele que define a conduta do médico em horas, pode definir a vida do paciente em algumas horas. Mas tem outros resultados que não entram vamos dizer, nesse grupo de resultado crítico, mas que a gente também considera crítico pelo impacto que ele vai ter. Então, a gente também, eu peço para os analistas, se você percebeu alguma coisa ali que pode ter um impacto grande, me avisa. Vamos dividir essa responsabilidade com quem está lá na ponta, vamos conversar, vamos perguntar, ver se tem mais informações. Né? O contato também, com certeza. Cliente, paciente final. Ou, às vezes, até preparar quem está na ponta para entregar esse resultado para o paciente. Nem todo resultado é fácil de receber. Nem todo laudo ali tem laudos que tem um impacto maior, né? Sim. Então, ele já está preparado, ele já sabe o que fazer, né? Como conduzir essa liberação de resultado. É um desafio, né? Isso. Então, acho que agora a gente pode elencar os principais desafios na bancada, na rotina. O que a gente... Mas assim, eu acho que é super comum também acontecer em qualquer rotina de laboratório de análises clínicas, né? Não diferente dos outros, a gente enfrenta uma hemólise, uma amostra que eventualmente acontece de vir coagulada, né? Não era um coágulo esperado, né? Alguma inconsistência que possa vir a comprometer uma análise, né? Mais relacionada ao método analítico mesmo do equipamento, que são limitações descritas em bula, a gente realmente faz essa tratativa, mas que na bancada isso influencia bastante, né? Então, acho que é bem importante, né, a gente trazer esse ponto, mas que as tratativas, elas hoje, dentro da Mercomax, nós trabalhamos com as restrições de amostras, né? Então, será que essa amostra, essa restrição, a gente tem como conclusão uma repetição, né, uma reconvocação, uma nova amostra, ou a gente consegue também tratar ela de certa forma com que é o quê? Baseado em dados científicos, que é o que a gente preconiza hoje aqui dentro, a gente consegue estar aceitando, né? Então, é algo que até eu acho engraçado. Nós falamos rotina de laboratório. De rotina não tem nada, né? Pois, tudo de uma coisa diferente. São desafios diferentes. Até a questão do próprio colaborador, né? De manter a concentração, manter a rotina, que não é rotina, numa constância. Então, esse é o desafio da gestão também, né, direto com a bancada ali dos colaboradores. É desafiador manter essa concentração pelo volume que a gente tem, né? É um volume grande de amostras, aí entra toda essa equipe, né, desde a parametrização de sistemas, com as regras ali de liberação automática, ou outras regras, não para liberar o exame, né? Regras para chamar a atenção do analista, esse resultado aqui está fora, ele não está compatível com outro exame correlacionado, é bom você dar uma atenção, alguma coisa assim. Mas diria que é muito desafiador manter essa concentração e não perder aquela importância, né? Não perder aquele senso de responsabilidade com cada amostra. A gente até costuma usar uma frase de efeito com os analistas ou com quem está envolvido com esse processo. Todos nós ouvimos isso desde da faculdade, eu acho, né?
Para a gente sempre tratar uma amostra como se fosse da sua mãe, como se fosse de um familiar, enfim, de alguém que você ama, né? Todas as amostras, né? Independente. Tratar todas as amostras com a mesma importância. Eu acho que isso é essencial. E nessa questão de rotina e confiabilidade, a gente tem os controles internos também que nos auxiliam, né? Então, é o dia a dia e a atenção na liberação desses controles. Se bem que vocês também já comentaram que parte deles é automatizado também, é isso? Isso mesmo. Em relação a esse assunto, né, não só como controle interno, a gente também trabalha com controle externo de qualidade. Importantíssimo. Mas a ideia é justamente a gente garantir a entrega dos nossos exames baseado em realmente uma fonte que eu tenha dados confiáveis, né? Então, o que isso significa? Hoje a Mercomax, internamente e também externamente, recebe materiais com resultados conhecidos, né? A gente avalia a precisão dos analitos, né, que a gente chama de exames, por meio dos resultados obtidos desses controles. Então, é onde eu consigo também verificar se existe a necessidade de alguma calibração, né? Eu consigo também verificar a procedência do reagente, se ele é de acordo, se ele está dentro do esperado, né? Se é necessário alguma manutenção corretiva, né, daquele aparelho, para que tudo a gente consiga garantir a entrega desse analito, desse laudo, né? Que são os padrões, né? Isso, que devem ser conformes, seguidos, exato. né? Uhum. E aí, só uma curiosidade nessa questão, a gente falando um pouquinho da gestão e do papel de vocês, né? Dentro dessa rotina, manter o padrão. Hoje, temos uma equipe que esses dias eu estava mensurando isso, né? Nós temos 5 gerações aqui no laboratório, vocês já se deram conta disso em algum momento? Não tinha feito essa conta, mas que temos várias gerações, já tinha me dado conta. Então, como transmitir, até foi um tema que nós pautamos em uma das nossas reuniões, como transmitir a mesma ideia para 5 gerações que entendem a comunicação de uma maneira distinta. Então, como que vocês fazem isso hoje? Diria que também é um desafio, né? Mais um desafio. Não, com certeza, a gente tem que entender, né? Eu acho que quando Fazer a a gente leitura, né, do time. uma leitura e a gente traduzir de uma forma acessível, né? Então é muito importante, às vezes, enquanto processo, né? A nossa ideia é sempre garantir uma padronização dele de uma forma com que todos sigam da mesma forma, o máximo possível, e a gente alinhe qualquer análise que seja relacionada aqui ao laboratório. Então, através dessa compreensão, a gente traduz e de uma linguagem acessível que todo mundo consiga, no mínimo, fixar aquilo que é o mais importante, o foco para determinar uma atividade específica. Eu acho que vale a pena vocês trazer, porque eu presenciei isso no momento com vocês, onde vocês identificaram que em determinado time o lúdico que era o que funcionou mais, né? Exatamente. Trazer atividades lúdicas mesmo no dia a dia para explicar o que é um controle de qualidade. O alcance da informação, né, Ju? E recentemente a gente teve um encontro de analistas clínicos, que eu acho que é até um exemplo de situação que esses exercícios, essas atividades tiram um pouco lá da rotina, né, de aquela rotina que não é rotina, mas que traz até para a consciência esse senso de responsabilidade que é muito importante, independente do nível de cargo, né, seja analista, técnico, especialista, gestor, mas que é o senso de responsabilidade do negócio. É muito importante a gente entender como que funciona a operação desse negócio, porque influencia o trabalho e a entrega de todo mundo, né? E esses encontros também trazem um senso de pertencimento, né? Exato. Porque aí cada um tem o seu momento de fala, de trazer algum desafio, alguma coisa que ele identificou lá na ponta, que ele achava que ele não seria ouvido de repente, né? Uma melhoria, de repente. Exato. E a gente é sempre aberto a isso, né? Acho que tudo que for somar em relação à melhoria contínua é muito importante a gente agregar e aplicar, né? Bom, a gente já está chegando ao final. A ideia hoje era trazer esses bastidores, né? Para quem não conhece o mundo de laboratório, então explorar a complexidade da operação. Não sei se vocês têm mais algo para pontuar. Eu acho que em relação a quando a gente toca o assunto de análises clínicas, né, é muito bacana a gente trazer até um depoimento nosso, né, Mariano, sobre o que é trabalhar com isso pra gente. Até para de repente a gente inspirar alguém para seguir nessa área, né? Um momento de realmente de inspiração. Mas quando eu particularmente olho para trás e vejo assim, olha só, realmente o que eu faço faz diferença, né? Que hoje, no dia a dia, a gente não só lida com exames, né? Não são só laudos que a gente entrega. A gente, na verdade, eu enquanto Juliano, biomédico, analista clínico e gestor,
eu trago o Juliano também lá quando eu era na infância pequeno, que tinha um senso de investigativo, cientista, né? De realmente aplicar aquela ideia de detetive, de chegar a alguma conclusão, e que hoje me traz muito prestígio e acho que até como propósito, enquanto profissional da saúde e também para agregar aqui na Mercomax, que é a diferença que a gente pode estar fazendo na vida de alguém. Quando a gente fala de laudo, de diagnóstico, por trás disso tem uma pessoa, né, um ser humano, que tem uma expectativa, né, de um retorno. E essa expectativa é o quê? É um direcionamento, é agregar no diagnóstico, é eu conseguir também, muitas vezes, até trazer esperança para ele. Então é muito bonito a gente olhar e trazer essa perspectiva para essa, acho que, análise geral, né, do mundo do laboratório. Eu também vou voltar um pouco no tempo para lembrar de quando isso me encantou, porque desde a época da faculdade, eu poderia seguir várias áreas, né? Mas quando eu tive contato com as análises clínicas Você pegou o tempo que era segregado, não era eu peguei o generalista. Foi a primeira turma do currículo novo. Então, Tempo a gente não fala. melhor não citar o ano. Mas mesmo assim, eu tinha muitas áreas para seguir, né? Eu poderia escolher outras áreas da farmácia ou da área da saúde para seguir. E resolvi seguir análises clínicas porque eu me encantei com a ideia de eu poder coletar uma amostra de um paciente e saber o que está acontecendo ali dentro. Sem necessariamente precisar abrir esse paciente, vamos dizer assim, para ver o que está acontecendo, sabe? Pegar uma amostra de sangue ou outro material biológico, fazer algumas reações químicas ali, revelar o que está acontecendo ali dentro. Aí entra a parte científica aí do cientista, que já estava ali no DNA. Então, isso sempre me encantou. E me motiva muito também aqui no Mercomax trabalhar com essa área e saber que a ciência e a tecnologia estão em favor da saúde das pessoas, né? Que a gente entrega isso como alguma coisa útil, vamos dizer assim, né? E isso me motiva muito e sempre tendo, né, a gente aqui no Mercomax sempre tem a ciência como lastro, a transparência e a ética como pilares fundamentais, né? Para participar dessa cadeia da saúde das pessoas. Então, fechamos. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo bate-papo. Acho que foi bem valioso. Obrigada. É muito legal. Obrigado pelo convite. E para você que nos acompanhou, continue assistindo nossos podcasts e nos acompanhando na página do Max Mais.